461 votos contra 19 fez com que a Câmara dos Deputados aprovasse uma proposta de emenda à Constituição sobre uma regra fundamental para o trabalhador, a jornada de trabalho. A gente vai discutir aqui a parte constitucional, os argumentos pró e contras e um elemento, um detalhe que ninguém está falando e eu quero que você esteja muito bem embasado. Vamos lá. Quando a gente olha para a realidade, o tema que está aqui proposto é o fim da escala 6 por 1 e o que a Constituição realmente diz sobre isso e como a gente pode interpretar. Vamos deixar de lado as paixões políticas e ideológicas e vamos mergulhar nos argumentos jurídicos para te deixar muito bem fortalecido. Vamos comigo no seguinte ponto. Aqui, o debate não é patrão versus empregado. Não é esse o debate que eu quero enfrentar. É uma disputa entre dois modelos de proteção do trabalho e sobre o que deve ficar rígido ou não tão rígido no texto constitucional. Como é que está a proposta nesse exato momento? O que ela é e o que ela não é? Ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados, já em 2 turnos, lembrando que toda proposta de emenda tem de ser aprovada em 2 turnos em cada casa legislativa, e ela vai para o Senado aguardando o debate e, eventualmente, a posterior promulgação, lembrando que as emendas à Constituição não passam pela sanção presidencial. Ainda não está em vigor, o texto foi aprovado pela Câmara, portanto, ainda não produz efeitos. Eu estou trazendo um debate porque os fundamentos para um lado e para o outro são relevantes para quem precisa entender os fundamentos, os elementos do direito constitucional do trabalho. Tema que interessa não apenas a área trabalhista, mas também aqueles que têm interesse no ENAM, no Exame Nacional da Magistratura, porque cai dentro de constitucional a parte de direito constitucional do trabalho. O que mudaria se a emenda fosse promulgada? O que se pretende? Passar a jornada de 44 horas semanais para 40 horas semanais, sem redução do salário. Seriam, então, 2 dias de descanso por semana. Um deles, preferencialmente no domingo. A jornada máxima diária, então, de 8 horas, e um regime de transição em que, após a promulgação da emenda, teríamos 60 dias para passar para 42 horas, de 44 para 42, e depois de 48 horas, passando então para. Depois de 12 meses, passando para 40 horas, ok? Então, esse é o ponto que está aqui em debate. O detalhe é, a Constituição já trata da jornada no artigo 7º, inciso 13, quando diz lá, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Portanto, o que o artigo 7º, inciso 13, traz não é um teto, mas é um piso. Abaixo dele, a lei comum já poderia mudar esse teto de 44 horas semanais para menos. A emenda à Constituição, a proposta de emenda, pretende trazer para o texto constitucional essa redução, ok? O repouso semanal, então, ele já está no texto constitucional dizendo que ele será preferencialmente aos domingos. A PEC elevaria o descanso para 2 dias. Hoje, a Constituição assegura um, que é exatamente, como eu falei, preferencialmente os domingos. As regras de transição e a exceção seriam o seguinte: nós temos a cláusula de acordo e convenções vigentes incompatíveis perderiam efeito após 60 dias. Acordos futuros poderiam criar regimes compensatórios excepcionais, média mensal de 2 repousos por semana, regimes diferenciados, como 12 horas por 36, atividades essenciais ficariam subordinadas aos novos limites,
limites semanais, enfim. Lei complementar poderia mitigar transitoriamente para MEI, para microempresa, né, EPP, condicionada à manutenção do emprego, ok? E aí, a observação final é: dispensa do controle de jornada exige cumulativamente diploma de nível superior e remuneração superior a 2,5 vezes o teto do regime previdenciário, que daí aproximadamente R$ 21.188 agora em 2026. Ou seja, para quem está nessas condições, poderia ter ali uma relativização, ok? Então, essa é uma regra de transição, só para te deixar pontuado. Obviamente ainda vai para o Senado, isso pode sofrer alteração, e não é tanto esse o ponto que eu quero discutir, eu estou apenas contextualizando o tema para vocês. Por que um mínimo uniforme? Por que a necessidade de fazer isso? Para elevar os fundamentos da PEC, né, que pretende colocar esse mínimo uniforme no texto constitucional, os fundamentos dessa PEC seria a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, lembrando que ambos os princípios são fundamentos da República, que se encontram no artigo 1º, incisos 3 e 4, né? Então, diz lá claramente, né? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se o Estado Democrático de Direito e tem os seguintes fundamentos. E aí vem lá a regra, né? A regra não, desculpa, a lista, né? E começa lá: soberania, cidadania. O inciso 3, dignidade da pessoa humana. E o inciso 4 fala livre iniciativa e os valores sociais do trabalho. Na verdade, inverte, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Então, a questão da jornada de trabalho, ela atingiria diretamente a dignidade humana e os valores sociais do trabalho. E ainda, além desses dois fundamentos da República, nós teremos a saúde e segurança do trabalho, artigo 7º, inciso 22, e o princípio constitucional da vedação ao retrocesso. Nomes grandes como Canotilho, Ingo Sarlit, só para citar dois, e tantos outros falam que, uma vez conquistado determinado nível de proteção dos direitos fundamentais, não se poderia admitir uma involução, ou seja, um retrocesso no nível de proteção que já foi conquistada. O Canotilho fala que isso poderia até ser objeto de ponderações em contextos de graves crises econômicas, né? Mas o nosso tema não, a gente não vai mergulhar na vedação e retrocesso. O que eu quero mostrar para vocês é que esse princípio que estabelece uma espécie de trava, né? Então você subiu até determinado nível, você trava ali, então você não poderia voltar atrás, né? Alguns, inclusive, chamam isso de efeito cliquet, pegando emprestado questões de quem escala, que aí coloca os ganchos ali nas pedras, e aí quando coloca, faz um clique, e eles chamam isso de efeito cliquet ou cliquet, enfim, em que, uma vez que eu coloco aquele gancho ali, aquilo vira uma trava. Se eventualmente acontecer algum acidente, a pessoa cair, ela para ali naquele nível, né? É uma proteção mínima, né? Daí o que eu tinha colocado, que é esse mínimo uniforme, né? E por fim, botei aqui, né? Negociar pressupõe partes iguais. A desigualdade de poder negocial e a cobertura sindical desigual justificam um piso constitucional uniforme. Então, por mais que a Constituição ela preveja mecanismos de negociação no âmbito trabalhista, para ter uma negociação você precisa ter o poder negocial, e nem sempre o trabalhador se encontra numa condição de paridade ou não encontra uma representação própria para lhe dar esse poder negocial. Então, você leva essa proteção para o nível constitucional de modo a garantir esse mínimo uniforme, ok? Quando eu olho, então, para os fundamentos da República, né, eu já tinha colocado aqui o inciso 3 e o inciso 4, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, né? Veja que interessante
que no inciso 4 fala valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que são fundamentos ou princípios historicamente numa rota de tensão. Quando você fala de proteção do trabalho e fala de livre iniciativa, basta você lembrar na época da Revolução Industrial e tantos abusos que foram cometidos contra os trabalhadores em nome dessa liberdade econômica sem qualquer trava, sem qualquer guardrail, sem qualquer limite, né? Os valores sociais do trabalho significa exatamente o seguinte: calma aí, olha só, você tem o poder de investir, de criar, você tem a livre iniciativa, porém, essa livre iniciativa ela não pode significar o atropelo do ser humano, né? Então, os valores sociais do trabalho visa a proteção da dignidade humana dentro desse contexto das relações econômicas, das relações de trabalho, ok? Falei ainda também da proteção da proteção da saúde, né? O próprio artigo 7º, caput fala lá, né, que são direitos do trabalhador, né, trabalhadores rurais, o 22 fala normas de saúde e higiene. Então, limitar a jornada é norma de saúde. E o rol do artigo 7º seria um rol considerado progressivo, ou seja, é possível a ampliação, mas não a redução. Lembra que a redução tem a ver com o retrocesso. Deixa eu só fazer um comentário aqui que o caput não é isso, né? Na verdade, saiu uma falha ali, mas o dispositivo constitucional está certo. Como eu disse, a jornada é um teto, não é um piso. Então, quando a Constituição prevê 44 horas, ela não está impondo que tem de ser 44 horas. Ela está dizendo que esse é o máximo, esse é o teto. O que a PEC quer fazer é reduzir esse teto de 44 para 40, né? Então, como eu botei aqui, para reduzir a jornada de 40 e criar 2 descansos, uma lei comum já bastaria. Então, por que uma emenda? A resposta aqui é blindagem constitucional. A PEC não seria necessária para reduzir, ela é necessária para constitucionalizar, ou seja, para dar rigidez e dificultar a reversão. Uma vez que a jornada fosse reduzida no âmbito da lei, eventualmente isso poderia abrir espaço para uma volta e para um retrocesso. Discutir a vedação de retrocesso no âmbito da lei é mais complexo do que no âmbito constitucional. Então, se eu pego isso e levo para o âmbito constitucional, isso significa que a gente cria uma barreira, um efeito de bloqueio e de proteção a favor dessa redução, ok? A favor desse direito do trabalhador, beleza? Prova viva de que é possível reduzir por lei. Eu botei aqui, dá para reduzir por lei. Existe hoje um projeto de lei correndo na Câmara que fala exatamente na redução da jornada de trabalho. E você tem a PEC. Se você tem o projeto de lei, você tem a PEC, né? Então, eu botei aqui a conclusão aqui embaixo, né? Logo, né, você está vendo aqui embaixo, aqui na sua tela. Logo, reduzir não exigia emenda. Constitucionalizar o novo patamar, sim. Então, o primeiro ponto que eu quero botar aqui, o X da questão que eu quero botar aqui é: por que uma emenda? Porque a finalidade é, uma vez conquistado esse patamar, causar uma blindagem constitucional contra futuros retrocessos, futuras reversões dessa conquista, ok? Coloquei aqui, né? A Constituição aposta na negociação, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Ou seja, o próprio texto constitucional ele já delegava à negociação coletiva a possibilidade de ajustar direitos, né, dentro de alguns limites. Então, isso já poderia, inclusive, ser feito através de convenção, beleza? Interessante que o STF tem aqui esse tema, o tema 1046, que diz assim: são constitucionais os acordos e convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem
limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Então, o julgado, ele ali de 22, né, publicado em 23, o caso tratava do direito não assegurado na Constituição, né? Então, direitos que são absolutamente indisponíveis não poderiam ser objeto de negociação, a não ser quando a própria Constituição permitisse isso dentro de certos limites. Ok? Então, se a jornada já é constitucional, a pergunta certa a ser feita é: com que rigidez? O modelo regra, que é cravar o número 40 horas no texto, botei lá durável e uniforme, a finalidade, então, é resistir à maioria e reduzir o espaço de flexibilização. Então, quando eu falo aqui de resistência à maioria, significa o seguinte: quanto maior o nível de proteção normativo, tanto maior o nível da proteção efetiva do direito. Então, se a proteção normativa se encontra na Constituição, portanto, no texto constitucional, logo, a proteção efetiva do trabalhador tende a também ter um maior nível de efetividade, um maior nível de alcance, digamos assim. Beleza? Perdão aqui da repetição dos termos. Modelo moldura. Piso constitucional, mais negociação por setor, flexível, sensível à diversidade setorial, menos blindado contra o retrocesso. Então, o que eu estou colocando aqui? Se você faz isso no plano da lei, estabelece uma moldura na lei, você, então, dá um maior grau de flexibilização e, portanto, protege menos contra o retrocesso. Já no âmbito da PEC, você dá essa blindagem. A PEC não cria do zero um direito indisponível, ela redefine o núcleo que já existe, passa de 44 para 40, passa de um dia na semana para 2 dias de repouso, estreitando a fronteira da negociação, mas preserva regimes compensatórios excepcionais, né? Como eu falei lá, situações de atividades essenciais, quem tem turnos de trabalho, né, isso pode ser objeto de compensação. E a ordem econômica, como é que fica aqui diante dessa redução? E os opositores usam argumentos de viés econômico para opor a essa redução, né? Então, aqui eu botei lá o outro lado da moeda, né? Que é a ordem econômica. O artigo 170 diz lá: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna. Livre iniciativa e impacto em microempresas, micro e pequenas empresas, né? Dimensão que exige evidência empírica, não slogan. Explicando o que eu coloquei aqui para você. Muitos dos detratores dessa proposta alegam que, ao reduzir a jornada de trabalho, isso poderia agravar a condição econômica das pequenas, médias empresas, microempresas, uma vez que a contratação de trabalhador é muito cara na realidade brasileira. Por quê? Porque além do salário que a pessoa vai receber, você tem todas aquelas verbas trabalhistas e tributárias que incidem, que dependendo do setor, do cenário, perdão, desculpa, dependendo do setor, do cenário, esse custo trabalhista pode chegar a 2 vezes o valor do salário. Pode chegar a 1,8 o valor do salário, 1,7, 2, passar de 2 vezes o valor do salário. Então, quando você reduz a jornada de trabalho, isso obrigaria as pequenas e microempresas a contratar mais trabalhadores, aumentando o seu custo operacional e, portanto, criando maiores dificuldades econômicas, levando em consideração que boa parte da economia brasileira, em termos de números absolutos,
é constituída por micro e pequenas empresas. Óbvio que as grandes empresas, elas têm uma representatividade financeira muito grande, né? Mas o dia a dia ali da economia, ela é muito mais tá, muito mais dentro das pequenas e microempresas do que dessas grandes empresas. As pessoas são mais contratadas por essas pequenas microempresas, médias empresas, que seriam as mais afetadas com uma mudança de regime, ok? A PEC é válida? É questão de cláusula pétrea. Então veja lá, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o inciso 4 diz lá, os direitos e garantias individuais. A discussão aqui, pessoal, é o seguinte: não se trata de uma redução ou abolição de um direito individual. Pelo contrário, o argumento de quem defende a PEC é de que ela amplia o direito fundamental, ela amplia a realidade do trabalhador, a realidade protetiva do trabalhador. Então, vou ter lá, ampliar proteção não tende a abolir. Ainda assim, não vale o atalho de que a expansão nunca colide com outro direito. E esse é o contraponto. O contraponto é, calma aí, se a proteção da jornada e do trabalhador é um direito individual e, portanto, uma cláusula pétrea, por outro lado, a livre iniciativa também é um direito individual e também seria uma cláusula pétrea, né? Então, ao ampliar um em detrimento de outro, você estaria tendente a abolir ou reduzir de forma abusiva um direito individual. É uma tese, ok, gente? Eu estou mostrando os lados da moeda. O Supremo já tem julgado não sobre isso aqui, mas sobre não sobre a questão trabalhista, mas sobre cláusula pétrea em geral, dizendo que uma emenda, ela eventualmente pode até tocar em algum instituto que é protegido como cláusula pétrea, desde que essa tratativa não viole o núcleo essencial. Então pode eventualmente até uma emenda trazer algum nível de limitação ou algum nível de restrição, desde que isso não signifique a violação do núcleo essencial daquele instituto, no nosso caso aqui, do direito individual. E o que é o núcleo essencial? É aquela parte do direito ou do instituto que, se for abolida, o próprio direito deixa de existir. Me permita fazer uma comparação com o corpo humano. Se uma pessoa passa por um acidente e perde uma mão, ela consegue sobreviver sem aquele elemento do corpo humano, né? Deus nos livre, né? Mas a pessoa não conseguiria sobreviver sem um coração, por exemplo. Então, ainda que você possa ter algum tipo de debilidade física, existem algumas que você deixa de existir enquanto ser humano, né? Você não mantém a vida, né? Ok? Então, voltando aqui, né? A abolição já disse que não é uma forma de abolir, é uma forma de ampliar o direito, mas também disse que, ao ampliar o direito, isso poderia entrar numa colisão com outro direito fundamental. Tem que ser feita uma análise. Não me parece que seria esse o caso aqui, ok? Acho que esse argumento, eu não estou dizendo aqui que sou a favor ou contra a redução, estou dizendo que esse argumento não me parece ser o argumento adequado, ok? Então, um veredito técnico aqui para vocês. Não se identifica, à primeira vista, uma violação, como eu falei, evidente ao artigo 60, parágrafo 4º. A PEC amplia a proteção e preserva as compensações. A controvérsia é do desenho constitucional e política legislativa, não de inconstitucionalidade manifesta. Então, o que me interessa aqui para você estar preparado para a prova é o problema da PEC não é uma inconstitucionalidade. Não me parece que ela viola a Constituição, não viola uma cláusula pétrea, ok? É mais uma questão de escolha legislativa, tanto no que diz respeito a fazer redução, quanto o instrumento para fazer essa redução. Se vai fazer por lei ou se vai fazer por emenda, e eu mostrei o que significa cada um, né? Então, botei lá, necessidade versus escolha. Reduzir não exigia
uma PEC. Então não é uma exigência, não é uma necessidade. Mas constitucionalizar essa mudança, sim. Então a escolha pela PEC é pela constitucionalização da mudança. Como isso pode cair em prova? O artigo 7º, quando fala da jornada, é um teto e não um piso, ok? O repouso também está como um teto e não piso, não é, né? Desculpa. Desculpa. A jornada é um teto e não um piso. Então você não pode passar de 44. Já o repouso é o mínimo. Você tem que ter pelo menos um dia. Se você vai ampliar para 2, aí você está ampliando o direito. O tema do Supremo, lá, o 1046, no alcance exato, ele diz que as negociações têm que respeitar direitos absolutamente indisponíveis, né? Cláusulas pétreas fora do artigo 5º, elas são admissíveis, elas são possíveis, né? O Supremo já falou que a anterioridade tributária é uma garantia individual, portanto, não, quando o artigo 60, parágrafo 4º, fala direitos e garantias individuais, não é só aquele rol do artigo 5º, ok? Você encontra outros direitos fundamentais ao longo de todo o texto constitucional. É o que a gente chama de cláusula de abertura dos direitos fundamentais. Ou seja, você encontra direitos fundamentais no artigo 5º, mas também não no 5º só, do 5º ao 17 e ao longo de todo o texto constitucional. Beleza? E aí eu concluo com o nosso desafio aqui de todo vídeo, que é deixar uma questão para você responder. O artigo 7º fixa a jornada em não superior a 44, um teto. Há um projeto de lei reduzindo a 40 e uma PEC faria o mesmo, alterando a Constituição. Era juridicamente necessária uma emenda para chegar às 40 horas? Ou bastaria a lei ordinária? E o que muda ao se constitucionalizar esse limite? Se você responder, fizer uma boa resposta aqui, eu vou analisar e comentar a sua resposta para que então você possa desenvolver a capacidade de escrita. Isso é o que a gente chama de Active Recall. Professor, mas você terminou de explicar tudo isso. Você quer que eu fale? Quero, porque é uma forma de você treinar, você relembrar e você consolidar o conteúdo. Beleza? Então, comenta tudo isso que você achou. Você é a favor? Você é contra? Você acha que há algum abuso aqui? Você quer manifestar a sua opinião ou você quer responder o enunciado para que eu corrija? Fica à vontade. Conta comigo. Um beijo pra vocês. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.